Olá, eu sou Lucas Nicodemos, professor de Ciências do 7º ano do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, Unidade Juiz de Fora. Vamos dar continuidade à Unidade 3, os ambientes da Terra, e dessa vez vamos falar sobre a distribuição das espécies na Terra. A gente viu então que o ambiente terrestre ele é bem diversificado. A Terra apresenta vários biomas com vários ecossistemas diferentes. E a gente percebeu também, dentre os exemplos de animais que habitavam esses biomas, que existiam espécies que eram restritas de determinadas localidades e outras que eram bem diversificadas, que ocupavam várias regiões, inclusive ecossistemas e até mesmo biomas diferentes. Essas espécies que são encontradas na natureza em apenas uma pequena região, eh, elas são chamadas de endêmicas. Endêmicas em relação àquele local. Por exemplo, nós temos o mico-leão dourado, que é um primata, um macaco, e ele só é encontrado na Mata Atlântica. Então a gente pode falar que o mico-leão dourado é uma espécie endêmica do Brasil. A gente também tem o mandacaru, que é um cacto que só é encontrado na Caatinga. A gente pode se referir a ele como sendo endêmica do Brasil também. E a gente tem o canguru. O canguru ele só é encontrado na Austrália, então a gente pode se referir a ele como sendo um animal endêmico da Austrália. Outras, como eu disse, são encontradas em diversas regiões do planeta. Essas espécies nós chamamos de cosmopolitas, mas para ser considerada cosmopolita, uma espécie ela tem que estar na natureza, em vida livre e ter sucesso em conseguir alimentos e se reproduzir. Por que eu estou falando isso? Porque existem diversos zoológicos espalhados pelo mundo e nesses zoológicos habitam alguns animais, né? E esses animais, muitos deles, se você soltar na natureza ou se fugirem, eles não vão conseguir sobreviver. Por exemplo, um pinguim. Um pinguim, se ele fugir do zoológico, ele provavelmente ele vai morrer. Então, apesar dele você encontrar em vários zoológicos espalhados pelo mundo uma determinada espécie de pinguim, ela não pode ser considerada cosmopolita, porque ela não está na natureza, ela não tem sucesso em se alimentar e se reproduzir sem a interferência humana. No entanto, a gente tem várias espécies cosmopolitas que se espalharam pelo planeta graças à ação humana. Um exemplo é o pardal. O pardal é uma espécie cosmopolita, ele é encontrado em todos os continentes, exceto a Antártica, que é muito fria. Mas ele chegou a esses continentes graças à ação humana, carregado aí como animal de estimação ou até mesmo para alimentação. Um outro exemplo de espécie cosmopolita, mas essa não tem ação humana, naturalmente é um animal que se é, distribui por todo o planeta, é o gavião peregrino. Né? É uma ave que, como o próprio nome diz, tem capacidade de viajar por longas distâncias e tem sucesso em conseguir alimentos e se reproduzir. Uma outra espécie que também pode ser chamada de cosmopolita e essa também tem ação humana é o rato marrom. Ele se espalha pelo mundo, principalmente na época das grandes navegações, graças à ação humana, né? Ele é escondido clandestinamente nos navios e ele acabou se espalhando pelo planeta. E a última espécie que nós temos como exemplo, e essa também, assim como o gavião não tem ação humana, é a orca, uma espécie de cetáceo, né, do grupo das baleias e dos golfinhos que viaja aí, entre os mares diversos. Então, uma espécie considerada cosmopolita também. A ciência que estuda o porquê e como as espécies se distribuem pela Terra é a biogeografia. Bio significa vida, geo terra e grafia vem de escrita. Como você descreveria essa relação entre a Terra e a vida através de textos e mapas. Mas qual a importância desse conhecimento? Então, através da biogeografia é possível conhecer, muito além das espécies que existem atualmente, como eram as espécies do passado e como era a Terra do passado e as modificações que as espécies e a Terra passaram aí ao longo do tempo. Entre as várias coisas que a biogeografia estuda nessa relação de seres vivos com a Terra, a gente vai destacar duas, que é a teoria
da deriva continental, né? Ela foi proposta pelo naturalista e meteorologista alemão Alfred Wegener. E o que essa teoria diz? Ela diz que os continentes estão em movimento. O próprio nome da teoria já sugere isso, né? Deriva continental. Continental vem de continente e deriva vem de rota, de movimento. Então, os continentes estão em movimento. E o que mais essa teoria diz? Ela diz que os continentes eles estavam unidos em um único continente há 250 milhões de anos atrás. Esse continente era chamado de Pangeia e ele era rodeado por um oceano que se chamava Pantalás. Na imagem, então, nós temos a representação dessa terra primitiva, o único continente que a gente chama de Pangeia e o oceano que o circunda, que é a Pantalácia. E a Pangeia, então, há cerca de 200 milhões de anos atrás, começou a se dividir e deu origem a dois continentes. Um ao norte, que a gente chama de Laurásia, e outro ao sul, que a gente chama de Gondwana. E posteriormente, esses dois continentes se dividiram e se movimentaram até a formação atual de continentes que temos, né? Então, são 6: Ásia, Europa, África, América, Oceania e Antártica. E o que serve de evidência, então, para embasar, para justificar a teoria da deriva continental? O que Alfred Wegener observou na natureza que o fizesse criar essa teoria? Então, a primeira coisa que a gente pode falar é a forma dos continentes atuais. Se a gente observar, as bordas dos continentes, elas se encaixam. A gente percebe isso facilmente, principalmente na costa leste da América do Sul com a costa oeste da África. Então, nessa representação da Pangeia, a gente percebe esse encaixe aí da América do Sul, né, em azul escuro, com a África em azul claro. Outra observação que serve para justificar a teoria da deriva continental são as formações rochosas iguais nas bordas que se encaixam. Se a gente pegar então, como exemplo, a América do Sul e a África, naquele ponto ali do deserto da Namíbia e do Rio Grande do Sul, a gente vai encontrar que ambas possuem formações basálticas, se assemelhando, mostrando que algum dia elas já foram unidas. E outra observação são os animais extintos da mesma espécie encontrados em continentes diferentes. Então foram encontrados fósseis de animais da mesma espécie em continentes diferentes. Por exemplo, desse animal aí que é o mesossauro, um réptil de água doce, que ele foi encontrado, né? Fósseis dele foram encontrados tanto na África, na região sul da África, onde está de vermelho, quanto na região sul da América do Sul ali. E como é um réptil aquático de água doce, ele jamais poderia atravessar o Oceano Atlântico, mostrando que algum dia esses dois locais foram unidos. Ali de vermelho, então, o mesossauro, né, nesse ponto ao sul da América do Sul e ao sul da África, né, e outros animais também que foram encontrados em diversos locais do planeta que hoje são separados e mostrando que algum dia já foram essas regiões já foram unidas, algumas espécies de animais e plantas. Outra coisa que vamos destacar são as placas tectônicas. Apesar da teoria da deriva continental já existir, ela não conseguia provar, né, explicar como os continentes se moviam. Então, somente a partir da década de 60, então uma descoberta bem recente, né, que eles conseguiram explicar como que acontecia a deriva continental, porque eles descobriram as placas tectônicas. Então descobriu-se então que a crosta terrestre não era contínua, e sim formada por blocos de rocha chamados placas tectônicas. Elas também podem ser chamadas de placas litosféricas. Então aí nós temos um mapa com a representação das placas litosféricas ou placas tectônicas. Cada linha vermelha seria o limite então dessas placas. Então nós temos a placa Antártica, a placa Sul-Americana, placa de Nazca, placa do Pacífico e essas várias outras placas aí na imagem. As placas tectônicas, como a gente estudou no sexto ano, elas estão apoiadas sobre o magma, que corresponde à parte formada por rochas derretidas do manto.
então tem uma textura pastosa, quase que líquida. E o magma ele possui um fluxo que empurra a placa tectônica que está sobre ele na direção desse fluxo. E como que esse fluxo acontece? O magma mais próximo à placa se resfria e afunda, e o magma mais aquecido do fundo sobe. Quando o magma que subiu se resfria, ele afunda novamente. E o que está mais aquecido no fundo sobe criando um fluxo contínuo. E aí, esse fluxo de magma é o mais frio descendo, o mais quente subindo, e aí esse mais quente se resfria e desce, e aí ele se aquece de novo e sobe. Esse fluxo contínuo de magma ele é chamado de convectivo ou corrente de convecção, como mostra a imagem. Então, a gente tem de marrom, né, apontada aí as placas litosféricas, que são as placas tectônicas, e tem as correntes de convecção. Então, o magma mais aquecido ele sobe à medida que o magma mais frio desce. E aí cria esse ciclo de magma. E a gente pode observar onde está as placas tectônicas, a setinha branca mostrando a direção da placa litosférica justamente no mesmo sentido da corrente de convecção. Aí nós temos um experimento que reproduz essas correntes de convecção, né? Então vocês podem fazer em casa, né? Mas vai precisar da ajuda dos pais de vocês, porque vai precisar ligar o fogão, mexer com fogo, então vai precisar da supervisão dos pais de vocês. Como vocês podem ver aí, eu coloquei uma panela com água no fogo e coloquei uns papeizinhos picados, guardanapo, né? Para ver a movimentação do fluxo de água, justamente nesse sentido, tendo uma corrente de convecção. Então, a água é mais superficial, ela está mais fria e ela afunda, e a água do fundo da panela, que está mais quente, sobe, criando um fluxo de convecção. Então, a gente pode observar que o papelzinho ele acaba acompanhando esse fluxo, e ora ele está na superfície do, da panela com água, ora ele afunda, né? E ele fica o tempo inteiro girando dessa maneira. Então a gente viu a corrente de convecção, né? Ocorrendo na água, tal qual ocorre no magma. Agora eu coloquei um pedacinho de isopor simulando o continente, já que o continente fica flutuando sobre o magma, e a gente vai perceber que o isopor ele é empurrado justamente na direção do fluxo de convecção da água, e é o que acontece com o continente. Ele é empurrado na direção que o fluxo de convecção do magma está acontecendo. Então observem aí como que esse fenômeno acontece. Ao se movimentar, as placas tectônicas elas podem se afastar ou colidir, causando os abalos sísmicos. É, Quando esse abalo sísmico ele ocorre na crosta continental, nós temos um terremoto. Quando esse abalo sísmico ocorre na crosta oceânica, nós temos um maremoto. E aí, dependendo de onde for esse abalo sísmico, pode desencadear um tsunami. Um tsunami é uma onda gigante. Há pouco tempo atrás, nós tivemos dois grandes tsunamis, um que atingiu o Japão e outro que atingiu a Indonésia, né? É, Além disso, esse movimento de placas tectônicas podem formar cadeias de montanhas, podem originar vulcões, entre outras coisas. Há três formas das placas se movimentarem. A primeira representada ali é a transformante, onde uma placa se desliza horizontalmente, ah, uma do lado da outra. E aí elas podem se tocar, causando um abalo sísmico. A outra movimentação de placa é a divergente. Uma placa tectônica se afasta da outra. Ocorre o extravasamento de magma. Esse magma solidifica, dá origem a rochas,
e pode ter então formação de vulcões e montanhas, como no exemplo da imagem ao lado aí, apontada pela seta verde, onde mostra a formação das cristas oceânicas, que são grandes cadeias de montanhas no fundo dos oceanos, nessas regiões onde há fendas locais de encontro de placas tectônicas. E o último movimento ali, terceiro, é o convergente, quando duas placas se chocam uma encontro a outra. Geralmente uma acaba indo para baixo da outra, sendo puxada em direção ao magma, e aí ela acaba derretendo e reciclando, né? Esse magma ele faz parte então do manto, e aí onde tiver um extravasamento de magma, ele vai se solidificar da origem à rocha, então acaba reciclando a crosta nesse sentido. E aqui mostra a, um movimento convergente e que deu origem a uma cadeia de montanha que provavelmente você conhece, que é a Cordilheira do Himalaia, né? Então, se a gente observar no mapa, a gente tem o primeiro ponto que é a Pangeia, e depois a Pangeia se divide, dando origem à Laurásia e à Gondwana, e posteriormente esses continentes continuam se modificando, se movimentando e vão dar origem aos continentes que a gente tem atualmente. Se a gente observar aqui na costa leste, de onde seria a África, e ao norte do que seria a Antártica, onde está sendo apontado pela seta em vermelho, a gente tem a Índia. A Índia, ela foi se soltando então da África e da Antártica e foi se deslocando em direção à Eurásia, onde atualmente nós temos a Ásia. E aí chega um momento que ela se choca com a Ásia e nesse ponto dá origem à Cordilheira do Himalaia. A elevação então da placa, uma sobe sobre a outra e há essa elevação formando essa grande cadeia de montanhas, onde a gente encontra o pico mais elevado do mundo, que é o pico do Everest. Então, foi um movimento convergente. Esse mesmo movimento também deu origem à Cordilheira dos Andes e também à América Central, ambos apontados ali na imagem pela seta verde. Por hoje é só. Obrigado. Qualquer dúvida, só procurar pelo Positivo On, Instagram ou e-mail. Obrigado.